Oi pessoal, eu sou a Júlia, eu sou uma das alunas nota 1000 na redação do Enem 2022 e eu tô gravando esse vídeo para dar algumas dicas aos estudantes que vão fazer o Enem esse ano e que desejam alcançar a nota máxima na redação. Eu estudei parte da minha vida em escola pública, parte em escola particular. Ao longo da minha formação eu tive aulas de língua portuguesa, aulas de literatura, mas poucas aulas voltadas para o ensino da redação. Tanto que durante meu ensino médio eu escrevi pouquíssimas redações e eu só fui ter realmente esse contato com o que era a redação do Enem a partir do ano passado, né, no ano de 2022, quando eu comecei a fazer pré-vestibular. E comecei a praticar muito. Foi aí que eu realmente aprendi a redação, o que era a redação do Enem. Eu indico a produção de 3 redações semanais, foi o que eu fiz, foi o que deu certo pra mim. Então, como eu tinha essa prática, eu consegui desenvolver o tema do ano passado com certa tranquilidade. Eu não usei modelo pronto, não gosto de modelos prontos, mas eu tinha uma estrutura padrão. A questão da divisão de parágrafos, que eu sempre tive muito bem esclarecida na cabeça, a questão dos conectivos, a questão da ordem da argumentação. Então, eu, por já ter treinado tanto essa estrutura, eu acabei tendo uma certa facilidade em fazer uma redação mesmo que eu não tivesse domínio sobre o tema. A minha preparação da redação ela foi feita da seguinte forma. Eu sempre tive muita dedicação nas aulas de linguagens, de interpretação de texto, de gramática e de literatura. E nas aulas de oficina de redação também. Eu sempre tive essa percepção de que eu preciso saber literatura para eu saber contextualizar o que eu estou escrevendo na minha redação. Eu preciso saber gramática para não perder ponto na competência 1. Eu acho que essa além da questão da prática, tenha sido a virada de chave para que eu conseguisse alcançar a nota 1000. Meu principal recurso para aquisição de repertório sociocultural está diretamente relacionado à minha preparação para a prova da redação. Eu sempre gostei muito de colocar repertório literário nas minhas redações, tanto que na minha redação do Enem 2022, um dos meus repertórios foi a Canção do Exílio, e eu acredito que o repertório sociocultural ele não precisa ser elaborado para ele ser bom. Eu sempre coloquei repertórios que tivessem de alguma forma vinculados ao cotidiano. Livros ou filmes, séries e músicas também eram repertórios que eu teria mais facilidade de relacionar com o tema proposto. Eu procurava deixar o repertório mais explícito possível para o corretor ver que era um repertório. Às vezes eu usava dados também, mas alguns básicos que eu tinha decorado, mas eu preferi usar repertórios originais que eu acho que o corretor ficaria mais feliz lendo. Então a minha sugestão é que o repertório seja simples. O repertório ele não precisa ser um repertório totalmente fora da casinha para ele ser considerado um repertório bacana. Ele tem que ser um repertório que você consiga mostrar para o seu corretor que você tem conhecimento de outras áreas, que você sabe relacionar conteúdos e que ele veja ali um repertório produtivo, porque não adianta nada ser um repertório inusitado se ele não tem nenhum vínculo com o tema proposto. A leitura foi fundamental para mim em outros 2 aspectos. O primeiro deles foi o preparo mental. Eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu tava escrevendo a redação e minha mão já tava doendo, eu não conseguia mais segurar a caneta, ou quando a minha cabeça tava saindo fumaça enquanto eu fazia um exercício, eu sempre parava e pensava, vou ler um livro. Eu sempre tive o hábito de carregar 1 ou 2 livros fininhos na minha mochila, e eu pegava os livros e começava a ler algumas páginas, e quando eu voltava para minha atividade, eu conseguia fazer aquilo com a cabeça muito mais tranquila, sem que a pressão do estudo me trouxesse um prejuízo psicológico. E o segundo aspecto é o desenvolvimento da habilidade de escrita e interpretação. Eu sempre gostei muito de literatura brasileira e são obras que exigem uma certa dedicação do leitor, porque muitos dos autores da literatura brasileira eles utilizam muitas figuras de linguagem nas suas obras. Eu sempre me forcei a entender cada uma delas, cada frase que o autor escrevia, e isso acabou desenvolvendo a minha habilidade de deixar o texto, como os professores dizem, amarradinho. Eu nunca deixei uma ponta solta no texto. Eu fiz ao longo do ano 100 redações, as 100 redações foram corrigidas, a 100ª foi corrigida pelo Marcelo. Eu tinha essa questão de, enquanto eu estou treinando, ela tem que ter erros, para eu saber onde que eu tenho que corrigir. Porque não adianta eu escrever a redação e falar assim, que legal, escrevi uma redação, sem saber onde eu tô errando, sem saber onde eu posso melhorar. Principalmente no início do ano, como eu não tinha uma base de redação muito boa, eu tinha muitos vícios de linguagem, eu pecava muito em algumas competências, e essa questão de sempre levar para alguém
pra me apontar o meu erro e falar, Júlia, isso aqui não está funcionando, muda isso. Eu acho que isso foi muito importante para que eu pudesse chegar até aqui.